Ô Paula, histórico, né? Boa tarde. Boa tarde, histórico demais. Acho que é até emocionante, né? Concordo com o que o Pablo estava falando. A gente pensar no quanto que ver o Wagner Moura nessa categoria de melhor ator, junto com rostos tão conhecidos de Hollywood, que já estão super acostumados com essas premiações e com essas indicações. A gente ter um sotaque, como ele gosta de falar, né? Um sotaque brasileiro, um sotaque nacional ali no meio desses americanos é muito importante para a gente também, porque mostra que o nosso cinema ele está pulverizado para além da categoria de melhor filme internacional, né? A gente vem de um ano aí, 2025, que o cinema internacional foi muito forte. A gente vê até mesmo as indicações de valor sentimental, que está com nove, concorrendo em nove categorias, né? Acho que é o nosso grande rival nessa corrida aí finalíssima desse momento até o dia 15 de março na premiação do Oscar, mas eu acho que a gente tem um cinema internacional muito forte no ano de 2025 que está escapando das categorias que eram antes restritas justamente a só apenas o cinema internacional. Então a gente vê o nosso cinema de novo nessa categoria de direção de elenco, que eu achei surpreendente, inclusive, a gente ter passado para essa, porque mostra também que os nossos atores eles estão aí nesse filme do Kleber Mendonça Filho super alinhados, né? Acho que esse conjunto da obra, tanto na categoria de melhor filme, mas agora também de melhor direção de elenco, mostra a força do nosso cinema também na parte técnica, né? Não só na parte de direção, de melhor filme internacional, de melhor roteiro, enfim, mas acho que nesses outros elementos que fazem um filme ser um grande filme. Tudo bom, coach? Boa tarde. Acompanhou a escolha dos indicados? Mas é claro, o Diego, você hoje está bem contente, né? Finalmente É, conseguiu trazer boas notícias para a gente. Hoje é um chegaram. dia histórico, mais um para o cinema brasileiro e para todos nós brasileiros. Eu sinto no ar aí novamente um clima de Copa do Mundo, sabe? E por falar em Copa do Mundo, o Brasil chegou pela segunda vez seguida, como o Pablo falou, à final do Oscar, né? E o Brasil só tinha conseguido isso no futebol uma vez, em 58, 62, disputou duas finais, ganhou, foi bicampeão do mundo com Garrincha e Pelé. Faz muito tempo, não é do tempo de vocês. Mas a alegria que dá ver essa turma toda, não é só que eles concorrem na final do Oscar e tal, mas a alegria com que eles falam do Brasil e do trabalho deles e do cinema, sabe? É uma coisa fantástica, no meio de tanta desgraça que está acontecendo, tanta bandalheira, né? E a gente poder falar de coisas boas. Eu não vi o filme ainda, eu tenho dificuldade para andar, é muito difícil para ir no cinema, mas por tudo que eu já li, eu acho que nós temos grandes chances, sabe? A campanha está sendo muito bem feita, além do trabalho da equipe toda, mas é uma campanha muito profissional. O cinema brasileiro agora está tão importante para o Brasil no mundo como estava o futebol e o carnaval, né? Então é um negócio muito bom, muito bonito e dá orgulho de ser brasileiro. Verdade. Ô Pablo, quais são as chances do Brasil, ou pelo menos as maiores chances? Bom, agora, como o coach falou, é uma questão de campanha. É bom lembrar que o Oscar é uma eleição. E como eleição, ele tem campanha, tem evento de campanha, tem estratégia de campanha. De um modo geral, a campanha reiniciou hoje. Né? Com o anúncio das indicações, as estratégias, os filmes se reposicionam. É claro, como a Paula também falou, que o Valor Sentimental, que é um filme maravilhoso, por sinal, de certa maneira, ele acaba sendo. Eu não gosto de falar de rivalidade em arte, por isso até que ela colocou entre aspas, porque né, Sim. são filmes com valores diferentes. Mas o Valor Sentimental está concorrendo a filme internacional. Ele é da mesma distribuidora nos Estados Unidos, que é a Neon. A Neon, aliás, fez um trabalho sensacional, porque ela estava com 5 filmes diferentes no Oscar, 4 deles acabaram sendo indicados a alguma coisa, e eles vão ter que se dividir para fazer campanha para todos os filmes. Então, assim, o fato do Valor Sentimental ter sido indicado em mais categorias, ter sido indicado em todas as categorias de atuação, e é bom lembrar que o ramo de atuação da academia é o maior da academia, né, dos 10 mil membros da academia, 1.200 são atores. Então, quer dizer, você vê que tem um apoio muito grande entre os atores do filme.
porque quem determina os indicados são os ramos respectivos. Então, quer dizer, para indicar os atores, quem votou foram só os atores. Então, a gente viu que com tantas indicações o filme é bem representado. Então, assim, não vai ser fácil. Eu acho assim, filme internacional, nós temos boas chances. Direção de elenco é um mistério absoluto, porque não existe nenhum tipo de precursor, é a primeira vez que o prêmio é dado, então a gente não tem nenhuma referência de edições anteriores para saber como é que está indo ou não, então é um mistério. Filme é muito difícil, a gente tem que ser pé no chão, filme é muito difícil. Né? Filme, basicamente, a disputa vai ficar entre o Hamlet, a batalha após a outra, e o Pecadores, com uma vantagem para uma batalha após a outra, que é o favorito. E o Wagner Moura, eu diria assim, o Timothée Chalamet e o Leonardo DiCaprio são os favoritos, mas eles podem dividir voto, quem sabe? Eles dividem voto e o Wagner Moura, como uma terceira via, ganha. Eu, pelo menos para filme internacional, eu estou otimista. Paula estava vendo aqui mais cedo a cobertura do canal UOL, a Dani Lima estava com o pessoal aqui e analisando o desempenho do Wagner Moura, né, que na atuação dele no Agente Secreto, ele não tem exageros, né? A atuação dele é uma atuação mais difícil, teoricamente, porque ele demonstra as emoções dentro de um personagem mais contido, digamos assim, né? E ele faz isso com maestria. Sim, com certeza. Eu acho que a gente vem, como o Pablo estava falando, né? A gente vem de 2 anos. A Fernanda Torres também fez uma atuação brilhante ano passado, uma atuação muito mais introspectiva da personagem, né? Porque toda a história ali pedia esse tipo de atuação e ela foi elogiada por isso, pela crítica nacional aqui do Brasil, também pela crítica internacional. E acho que o Wagner, ele tem um papel super desafiador nesse filme, que é um filme que opera numa linha de sentido um pouco diferente do que a gente está acostumado, que é como o cinema do Kleber Mendonça Filho costuma fazer. Trazer elementos simbólicos, trazer essa coisa mais onírica, trazer uma atmosfera que não necessariamente precisa de um começo, meio e fim tradicional. E acho que para um ator trabalhar num filme como esse, que tem elementos que não necessariamente correspondem a uma estrutura tradicional de um filme hollywoodiano, por exemplo, existe um outro tipo de desafio para ele, né? Existe um outro tipo de preparação para esse tipo de papel. Então, e ele, enfim, merecidamente recebeu o prêmio no Festival de Cannes, recebeu o prêmio também agora no Globo de Ouro. Acho que, como o Pablo estava falando, concordo com tudo que ele disse, em termos dessa categoria de melhor ator, é difícil, mas a gente também não pode desacreditar nela, porque eu acho que, diferente da categoria da Fernanda Torres ano passado, de melhor atriz, que a Academia costuma dar prêmios para atrizes mais jovens, né? A gente tem um histórico aí também deles apostarem em atrizes mais jovens na categoria de melhor atriz. Eu acho que a categoria de melhor ator pode ser uma surpresa, como foi para muitos a surpresa ali na hora da premiação do Globo de Ouro. Então, e tem também essa diferença que a gente sempre costuma citar, que no Globo de Ouro a gente tem 2 categorias de atuação, porque eles dividem a premiação entre ator de drama e ator de comédia musical. Aqui a gente já reduziu essas possibilidades, então juntou o Timothée Chalamet, que tinha ganho na outra categoria, e o Wagner Moura, né, categoria de comédia ou musical, o Timothée Chalamet, e o Wagner Moura, melhor ator de drama, junta os dois na mesma categoria. Então, o que acontece nesse lugar ali vai ser muito entender mesmo esse lugar da campanha, como a Neon vai posicionar o filme agora, como o Wagner Moura já apareceu muito na imprensa internacional especializada, como que eles vão colocar ele em outros programas, em outras capas digitais, em outros especiais. Enfim, a gente precisa entender mesmo como o filme vai se posicionar daqui para frente. Tem perguntas, Coach? Eu queria saber dos dois, o que fez o filme O Agente Secreto ser tão bem visto e entendido no exterior? Porque a gente imagina que uma história bem local, né, bem brasileira, bem do Recife, né, teria dificuldade de ser compreendido em outros países. O que vocês acham? Qual foi o ponto do filme que mexeu tanto com as pessoas a ponto de levar o filme para as finais do Oscar? Pablo. Não, é engraçado essa questão das particularidades do filme, porque existe uma realidade muito grande, eu acho que na arte, de modo geral, não só no cinema, que muitas vezes as obras mais particulares, mais específicas, acabam sendo as mais universais, porque a gente consegue identificar com o que está na tela. Eu assisti ao filme em Cannes, na primeira sessão do filme,
E depois, conversando com outros críticos de outros países, eu lembro que eu estava conversando com um crítico, eu acho que era um crítico francês, agora eu não lembro se era francês ou alemão, e ele me disse assim, olha, tem coisa que eu sei que eu não peguei no filme, que eu percebi assim, que quando eu vi os brasileiros na sala riam aqui, riam ali, eu sabia que estava acontecendo uma coisa que eu não estava entendendo. Mas a atmosfera de apreensão, a atmosfera desse absurdo que é um país viver sob uma ditadura militar, em que você tem, e isso o Kleber estabelece desde o início, quando você vê os guardas chegam lá, eles não estão nem aí para o cadáver, essa é a primeira cena, tá, gente? Então não é um spoiler para quem não viu ainda. Mas tem um cadáver, eles não estão preocupados com o cadáver, eles estão preocupados em arrancar um suborno qualquer do cara lá. Então, essa corrupção generalizada, essa falta de lei, de ética, de moral num país que vive sob um regime fascista, qualquer um consegue identificar isso, né? E principalmente, Couto, é bom lembrar isso, assim, para o público norte-americano, infelizmente, o agente secreto acaba sendo muito atual por se passar justamente sobre um regime autoritário, né? É fácil eles enxergarem o agente secreto não só como uma história de suspense, um filme com toques de gênero, em alguns aspectos um conto de moralidade, mas também como um alerta. Então, eu acho que dentro disso, por esses aspectos, o filme acabou ganhando muita força com o público internacional. E você, Paula? Eu concordo com o que o Paulo estava falando, então, para não repetir o que ele disse, eu acrescentaria também o fato do filme ser tecnicamente muito coeso, assim, então, o que eu falei no começo, a gente tem uma produção brasileira com o tamanho do investimento que teve, com o tamanho dessa parte técnica mesmo, né? Acho que os festivais Hollywood, eles estão de olho nesses elementos também que fazem um filme crescer os olhos, né? Então a gente vive a experiência do Agente Secreto na sua totalidade. A gente não vê só o filme enquanto narrativa, enquanto atuação. A gente vê o filme, a gente está ali dentro, a gente está ali naquela Recife, a gente está ali naquele carnaval, naquele frevo, junto com os personagens, né? E eu acho que isso também faz o filme ser muito forte, porque é como se a gente estivesse junto com aqueles atores naquele tempo e espaço, com aquela textura, com aquelas cores, com aquele cheiro. Eu acho que é um filme. Eu conversei com o Thales Junqueira, que é o diretor de arte do filme, e falei com ele justamente sobre isso, né? Sobre como a ambientação faz o filme parecer um filme de época, mas na verdade ele também é um filme contemporâneo, né? Então, e justamente a equipe de figurino, a equipe de arte, a equipe de foto, fizeram isso propositalmente, porque, de novo, é um filme específico, ao mesmo tempo que é um filme global. Então, como que torna esse filme global tecnicamente também, né? Então, eu acho que o poder da técnica do filme também, né, dessa parte dos bastidores, também faz com que ele seja visto lá fora com muita seriedade, né? Com um respeito também muito grande. O próprio Thales estava sendo listado em algumas revistas especializadas dos Estados Unidos como um diretor de arte para ficar de olho, e aí lembro também do Adolfo Veloso, que está concorrendo na categoria de direção de fotografia, que é um brasileiro fazendo um filme americano, né, O Sonho de Trem, mas que mostra também esse bastidores do cinema brasileiro tem potencial lá fora, né? A gente tem brasileiros nessa parte técnica brilhando há muitos anos no cinema internacional, acho que não é nenhuma novidade, mas a gente ser reconhecido por isso dentro de um filme nacional, acho que é bem importante também.